Eu vou correr bastante aqui com a apresentação, alguns não voltaram, agora te escutam, todos me escutam? Ok. Bom, só voltar rapidamente aqui para a gente não estourar muito tempo. Temos aqui presente o Daniel Eric, que é o Regional Sales Manager da Citix, né? E também o Nilson, que é o Head de TI para a Unimed FESP, além de mim, Tiago, que eu sou responsável por desenvolvimento de novos negócios da Advelo. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu estava comentando que eu sinto saudade de quando a gente tomava um café presencialmente. Voltando aqui na nossa história, a gente mês passado, a Advelo completou 17 anos de vida, né, com todos eles focados aí em soluções de valor agregado, né, muito do nosso trabalho focado em serviços e consultoria, né? Então, esse foi nosso grande diferencial durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo, para ratificar isso que eu estou falando, a gente foi ganhando premiações e reconhecimento dos nossos principais fabricantes. Dado isso, a gente hoje é nomeado parceiro de serviços da Citix, da Nutanix, alguns outros players a gente está a caminho de, e a gente fala em nome desses fabricantes, né? Então, a gente também trata... tem pessoas na equipe da Advelo que são citix.com, @citix.com, @nutanix.com, e isso endereça bastante da nossa capacidade de serviço. Chegar a ser um parceiro de serviço e, principalmente, se manter como parceiro de serviço, né? Isso acho que é um desafio bom, né, de se ter. Pessoal que interagindo no chat, só um minutinho. Voltando aqui para a condição do nosso portfólio, como eu tinha comentado antes, a nossa preocupação aqui com como a gente se posiciona, né, com soluções de hiperconvergência, de cloud, de segurança, mas o nosso grande desafio aqui, nossa grande pretensão como empresa é escolher, de fato, aquelas que são as melhores soluções possíveis ditas pelo Gartner e ser referência de serviço para essas soluções. Então, a nossa pretensão como empresa é trabalhar fortemente aí em serviços e ser referência dessas soluções, e todas elas são líderes no quadrante do Gartner. Então, evitar que a gente tenha mais dores de cabeça do que o mundo de TI já nos proporciona. Voltando, comentei aqui a respeito do ciclo de negócio, né? Esse gráfico é um gráfico que muitas pessoas devem ter visto, não necessariamente pelo Gartner, né? Mas foi um gráfico que rodou muito o mercado nesses últimos meses, né? Dizendo que no momento da pandemia, né, as autoridades nos deram uma semana para reagir aí, ou um pouco menos para reagir, para colocar todo mundo trabalhando de casa, né? Então, coube a gente fazer o que tinha que fazer no menor tempo possível, né? E isso já se tornou uma verdade, a gente conseguiu reagir do melhor para agora, e passando esse trauma, né, todo mundo acabou sofrendo um pouquinho com esse trauma, né, tem um pouco de história triste para contar, a gente começa a pensar nas novas realidades, né, todo mundo fala de novo normal, né, eu não vejo a hora de voltar para o velho normal, saudade de poder sair na rua e sentir aquele frescorzinho da Marginal Tietê. Imagino que muitos de vocês sabem o que é isso, alguns não necessariamente, mas a gente começa com um nível de preocupação bastante diferente. E, evidentemente, onde todo mundo quer estar na fase 4 ali, né, voltando a acelerar para o crescimento, né, voltando a performar bem, né, todas as empresas voltando a performar bem. Porém, essa não é a preocupação, né? Quando algumas empresas sim tiveram um aumento de vendas, né? Então, a TI foi um mercado que cresceu muito, né? Foi muito solicitado, né? Alguns varejos foram muito solicitados, os deliveries foram muito solicitados, todos muito alavancados pela própria pandemia e pela TI. Então, a gente ganhou, né? Nós de TI ganhamos uma visibilidade fora do normal com essa pandemia, né? Pode ser que seja uma realidade para todas as empresas, mas ou para algumas não necessariamente, mas a gente ganhou, de fato, bastante visibilidade. O ponto muito importante é que as empresas olharam para a crise e algumas conseguiram se reinventar, algumas conseguiram reescalar. Então, empresas que voltam da pandemia ou que usaram a pandemia para crescer os seus negócios, né? Então,
muito alavancado por quanto a TI foi operante nesse momento, né? Por quanto a TI conseguiu influenciar positivamente os negócios, né? Como toda crise, como eu comentei, algumas empresas se retiraram do mercado, reduziram. Quem usar a pandemia só para sobreviver, chega no final do período, né? A gente imagina que chega no final do período sendo mais ou menos a mesma empresa que era lá no começo. Então, a gente tem que olhar isso até como uma janela de oportunidades para se reinventar, para se reescalar, né? Para tentar mudar um pouco o cenário das nossas empresas. E muito disso passa pelo processo de TI, tá? Passa pela nossa capacidade de absorção de novos projetos. Aqui, dando sequência, a gente brincava no começo da pandemia, o home office ele traz um ganho de performance, ele traz um ganho de produtividade, a gente entende que a pessoa não tem o deslocamento, então tinha até o medo do próprio emprego ali, né? Uma verdade para todo mundo que eu conversei, que tinha um pouco de medo ali de perder o emprego, mais de como ficaria esse mundo caótico. Então, várias empresas, vários institutos fizeram pesquisas que falavam que o home office era, de fato, mais produtivo, as pessoas produziam mais em home office, né? E foi uma verdade durante os primeiros meses. Mas essa verdade começou a não se sustentar uma vez, não de maneira geral, né? Uma vez que as pessoas começaram a entender que o home office trazia algumas dificuldades, né? Então, tem alguns outros estudos que falam que, de fato, a gente teve um ganho de produtividade nos primeiros meses, a gente teve uma sequência e as pessoas começaram a perceber um pouco de perda dessa produtividade, né? E quais são os fatores que levaram essa perda da produtividade, né? A dificuldade de interação com os colegas, né? Então, eu estava comentando que imagino que todo mundo deve ter descoberto pelo menos uns 8 ou 9 aplicativos de fazer reunião, de fazer conferência. Eu tenho aqui no meu celular pelo menos 8, né? Que são cada cliente ou cada plataforma traz um diferente, né? A falta de ferramentas, então, nem todo mundo tinha essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas adequadas. A dispersão por outras atividades, então é normal que as pessoas estando em casa, no meu caso, eu tenho filhos, em algum momento você vira professor, em algum momento você também vira mestre cuca, né? Além de fazer todas as atividades que você já faria como rotina no próprio escritório. E a própria dificuldade de gerenciamento das equipes, né? Muitos gestores não tinham ali números ou facilidade para entender a performance dos seus colaboradores. Então, a gente começou a perceber uma baixa na produtividade. Isso é um ponto que a gente tenta endereçar com as nossas soluções, a gente vai comentar como. Outro ponto muito importante é a própria segurança. Então, a gente acabou negligenciando no primeiro momento, né, não de maneira forçada um pouco da segurança, mas grande parte dos funcionários, eles também têm uma sensação uma vez que estão com portões fechados, que a segurança da sua casa reflete uma segurança digital, de fato não é uma verdade. Então, o número de ataques também cresceu, né? O mercado da Deep Web também é um mercado em franco crescimento com a pandemia, e é uma preocupação que certamente nós todos aqui temos que tocar. Como que o Gartner diz que as pessoas têm que endereçar esse ponto? Então, se a gente olhar aqui, onde estão, no momento de pandemia, onde que as pessoas olharam com muito cuidado, como os CIOs olharam com muito cuidado para a linha de investimento deles, né? E é muito engraçado porque, totalmente fora da curva, a gente aparece com um cenário aqui do que a gente chama de desktop as a service. Então, muito fora da curva, a gente olha como solução para todos esses males, ou para o novo normal, para um escritório onde a gente vai ter não home office, nem, de fato, uma presença maciça no escritório, né? A gente vai ter alguma coisa flex office, por exemplo, né? E a gente olha como o DaaS, né? O Desktop as a Service, como uma solução bastante diferenciada para isso, que vai conseguir endereçar esse novo normal. E é um pouco disso que a gente vai comentar. Então, eu peço pequenas desculpas aqui por vocês não estarem escutando o áudio. Vou passar, às vezes, aqui para o Daniel Eric. Eu fico à disposição de todos, né? Aqui no chat, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas vou passar aqui a bola para o Derek. Pessoal, agradeço bastante a presença de todos mais uma vez. Derek, vou passar o presenter aqui para você.
Derek, eu acho que eu estou passando essa apresentação para você. Muito obrigado, pessoal. Fiquem à vontade, fiquem todos bem. Estou passando aqui para o Derek a apresentação. Muito obrigado também. Confirma para mim, Júnior, se você vê a minha tela, por favor. Oi, Derek. Vemos a sua tela, sim. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, time da Ed Valley. Bom dia para todos. Eu já vou começar pedindo desculpas, porque o meu vizinho aqui resolveu fazer uma pequena reforma e ele começou hoje. Não muito diferente do que muitos de vocês devem estar encarando também no dia a dia. O meu nome é Daniel Eric, as pessoas na CES me chamam de Derek. Eu tenho aproximadamente 20 anos nesse ecossistema. Pode chamar de VDI, Desktop como Serviço, Workspace, Metaframe. São 20 anos nessa brincadeira. Então, eu já me coloco de antemão à disposição. Eu sou um recurso de campo também. A gente tem uma estrutura robusta dentro da Citrix. A Citrix está há 20 anos no Brasil. E a Edvelio está nessa jornada junto com a gente há tanto tempo, que a gente já fez tanto negócio. Eu só tenho que agradecer mais uma vez o empenho de vocês em fazer isso aqui tudo dar certo e fazer funcionar. A gente atrasou uns minutos, peço desculpas, não muito diferente. A gente também apanha um pouco da tecnologia, a gente falou aí aproximadamente 5 ou 6 minutos no mudo. O Thiago é palmeirense, então ele merece, como bom corintiano. Eu não podia perder a oportunidade de tirar um sarro dele. Depois eu tenho certeza que vai me cobrar um chopp. Falando um pouco de continuidade de negócio, né? Não está mudando. Agora, falando um pouco de continuidade de negócio, né? Acho que a primeira pergunta que eu me faço é: o que mais vai ter que acontecer para a gente finalmente desengavetar aqueles projetos de PCN, a gente chama de Plano de Continuidade de Negócio, Business Continuity Plan, Disaster Recovery, dê o nome que você bem entender, mas eu acho que a grande maioria tinha projetos dessa estrutura, dessa magnitude, engavetados, seja por questão de custo, de prioridade, ou porque a gente estava muito confortável. As crises iam e vinham, e a gente voltava a conseguir se deslocar e trabalhar dentro dos nossos escritórios. Não muito distante da gente, eu vou puxar 2 exemplos. A primeira delas é a greve dos caminhoneiros. Para quem não lembra, a greve dos caminhoneiros tem só 2 anos e meio. Eu não sei vocês, mas eu vi muito pouco movimento durante e pós greve dos caminhoneiros para que a gente pudesse dar continuidade nos nossos negócios, uma vez que o deslocamento ficou mais complicado, que a logística como um todo ficou comprometida. Para quem está em São Paulo, nas grandes capitais, enchentes são uma constante e a gente não consegue se deslocar. Além de todo o risco, de doenças e tudo mais, a gente não consegue se deslocar, a gente não consegue ser produtivo, e isso gera o caos para os nossos cofres, isso gera prejuízo para as companhias e, sem dúvida nenhuma, deixa a gente mais distante do crescimento. E agora veio a pandemia. Guess what? A gente não tinha grandes planos para reagir do ponto de vista tecnológico. Eu tenho parceiros que fizeram o melhor, de forma surpreendente, mínimo de interrupção nos seus negócios, mas, sem dúvida nenhuma, como o Thiago colocou, a barra do risco e a barra da segurança ficou comprometida por razões aceitáveis, no meu ponto de vista,
porque o business não podia parar, porque a gente precisava continuar entregando para os nossos clientes, os nossos usuários, a tecnologia que eles precisavam para ser produtivos. O que eu escutei outro dia que eu achei bem bacana foi o cabo de rede foi para a rua. Então, a gente estava bem acostumado com o nosso modelo corporativo, o usuário com uma série de acessos e de controles, catraca eletrônica, biometria, câmera dentro do escritório, ponto de rede certificado, desktop no domínio, políticas de rede, enfim, uma série de controles para governança dentro desse ambiente corporativo. Com o cabo de rede na rua, a gente perdeu boa parte desse controle. Então, o que eu convido à reflexão é, e agora? Para onde a gente vai caminhar? E aí, conectado com o que o Thiago colocou com relação à visão do Gartner, que eu acredito que não é muito diferente da visão da maioria de nós, a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa se preparar para o que vem pela frente. Seja lá o que for que vem pela frente. Nunca mais vai ter pandemia? Ou vai ter um Covid 2021? A gente ainda não sabe, não dá para prever. A única certeza que a gente tem é que a mudança vai ser cada vez mais constante. Então, pensando nisso, como é que a gente separou essa jornada no ponto de vista estratégico? Primeira fase, essa fase da crise, da noite para o dia, escritórios fechados, da noite para o dia, colégios fechados, uma série de serviços interrompidos e a gente tendo que rapidamente manobrar. Temos um ótimo trabalho e a gente finalmente foi para essa fase que a gente chama de fase estendida do work from home. A gente já passou por algumas fases, a gente já colocou por cor, a gente já colocou por data, mas acredito que a gente tem estendido e tem durado mais essa fase da gente poder retornar para o nosso cotidiano, né? Então, novo normal é a palavra sexy do momento. Eu confesso que a minha bola de cristal não permite enxergar quando é que esse novo normal vai chegar, ou se ele já chegou e eu só não realizei ainda. Mas, sem dúvida nenhuma, o que eu entendo é que a gente está aqui. A gente está do meio para frente dessa fase estendida do work from home. É claro que vão ter empresas que estão um pouquinho na frente, um pouquinho para trás. Tem empresas que já estão reabrindo seus escritórios. Você coloca um vidro separando, você mede temperatura, você faz uma série de controles para tentar minimizar o risco, mas a gente ainda não chegou lá, a gente ainda não está pronto para retornar ao trabalho da maneira como a gente conheceu. E eu confesso que eu não sei se um dia a gente vai estar. De qualquer maneira, dentro da fase da crise, o que a gente fez? Pega o laptop, pega o desktop do usuário, manda para casa, habilita a videoconferência para todo mundo e VPN. VPN, sem dúvida nenhuma, foi um grande viabilizador para que as empresas pudessem entregar as aplicações corporativas nas máquinas dos seus usuários, independente de onde eles fossem conectar. Com a VPN, de novo, você entrega uma parte do cabo de rede para a rua e você sobe bastante. A gente aprendeu com a fase estendida. A gente aprendeu que aquela cadeira que a gente usava para trabalhar 2 horinhas por dia, às vezes por semana, já não é tão bacana. Aprendeu que compartilhar a conexão com os nossos filhos enquanto eles fazem aula, concorrer com o Netflix e concorrer com uma série de outros streams, a nossa infraestrutura, por mais que a gente tenha conexões muito boas nas nossas casas, realmente não é robusta o suficiente para permitir todo esse tubo, toda essa carga, todo esse throughput no que a gente tem hoje. Finalmente, a gente vai caminhar para o tal do novo normal. A palavra aqui, para mim, mais importante é cultura. Quais são os impactos culturais que a sua empresa teve e que vão servir de lições aprendidas e para esse novo normal ser, de fato, mais produtivo, mais performático e, não menos importante, quais são os savings, ou seja, que benefícios a gente vai ter do ponto de vista financeiro, qualidade de vida e esse balanceamento
entre vida pessoal e vida profissional. É assim que a gente está enxergando que as coisas vão funcionar de agora em diante. E para isso, a gente enxerga alguns caminhos de médio prazo. O primeiro é a gente não ter mais só o martelo, né? Ou seja, o martelo tem várias funções, o martelo funcionou para esse início, mas sem dúvida nenhuma, o que a gente busca é uma caixa de ferramentas, né? A gente precisa de uma caixa de ferramentas, por quê? Porque os nossos empregados, os nossos clientes, os nossos usuários têm necessidades diferentes. Nem sempre a gente vai endereçar com o martelo. A parte de segurança, mais uma vez, de onde a conexão está vindo, que tipo de experiência e que tipo de controle eu preciso dar para o meu usuário. Que é outro termo sexy, LGPD. Chega, não chega? Vai ser regulamentado? Vai ter pênalti? Quanto vai ser o pênalti? Quem vai definir? Enfim, sem dúvida nenhuma, segurança é uma preocupação cada dia mais latente e a gente precisa, sim, se preocupar. Está na mídia, não é segredo para ninguém, os recentes casos de vazamento de dados, de fraude, enfim, a única constante, a única certeza que a gente tem é que o tempo todo alguém está tentando fraudar os nossos sistemas. Dois tipos de empresa, como a gente sempre falou. As empresas que já foram hackeadas e as que não sabem que já foram hackeadas. É só você escolher de que lado você quer estar. Mas nem só de desastre vive o mundo, né? A gente vai, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Nilson da infraestrutura da Unimed. Mas antes disso, eu queria compartilhar 3 casos que a gente participou e que a gente viu bastante benefício durante esse processo. O primeiro deles, do lado esquerdo, é um call center. Quem não conhece, a Voxline é um call center do grupo Habib's. Para quem conhece o ambiente de call center, é esse caos aí, ou seja, a baia é pequenininha, existe sim aglomeração entre as pessoas e principalmente há um custo muito controlado, a margem em cima desse processo e desse operador é muito pequena. Então, há uma sensibilidade grande com relação ao controle de gastos dentro de cada posição de atendimento. O que a gente fez na Voxline? Rapidamente a gente viabilizou mandar uma série desses operadores para casa e eles continuarem atendendo os clientes da Voxline de maneira remota. Então, de novo, grupo Habib's, imagina que essa parte de delivery de alimentação cresceu bastante nos últimos meses e, sem dúvida nenhuma, dar continuidade de negócio, segurança para os operadores trabalharem de suas casas com o mesmo nível de performance e estrutura que eles tinham dentro do escritório, possibilitou com que a Voxline suportasse o business. E agora eles já estão numa retomada moderada, as baias já não são mais tão apertadinhas, os operadores podem fazer uma jornada de trabalho mixada entre o trabalho de casa e o trabalho no escritório, mas acredito que o principal benefício aqui é você continuar dando para o seu cliente final, para quem está lá abrindo o aplicativo e fazendo um pedido da comida, a mesma experiência que ele tinha pré-pandemia, ou até melhor. Um caso super importante para a gente também foi o caso do Hospital AC Camargo. Para quem não conhece, o Hospital AC Camargo é referência no tratamento de câncer, eles estão em São Paulo, e é sabido que o paciente cancerígeno, ele está dentro de um super grupo de risco, vou colocar assim. Esse paciente tem a imunidade mais baixa. Então, imagina fazer um controle e o acesso às aplicações, ao prontuário eletrônico, a laudos, enfim, como é que os médicos, enfermeiros poderiam interagir com os pacientes, mas garantir a segurança da saúde desses caras. Então, a gente conseguiu pegar a turma do administrativo, a turma do call center também do hospital, a gente conseguiu pegar a turma que tem interação com o paciente final e viabilizar o acesso deles onde quer que eles estivessem, com um grau de interrupção para o negócio muito baixo.
O terceiro caso que a gente fala bastante é o caso da Red Bull Racing, a equipe de Fórmula 1. Eles já são clientes da Citrix há mais tempo, deve estar no 7º, 8º ano de parceria com a Citrix. Para quem é fã de Fórmula 1 e acompanhou recentemente, a Fórmula 1 encurtou bastante o tempo de uma prova para outra. Teve prova que foi de um final de semana para o outro. E é um business bem interessante, porque imagina a quantidade de dados que um carro gera por telemetria durante uma prova. Imagina o seguinte, o carro está aqui, rodando uma prova, e na próxima prova, ou seja, onde vai ser o próximo grande prêmio, já existe uma outra equipe preparada e recebendo essa carga de dados do comportamento do piloto, o comportamento do carro na pista, dos pneus, dos motores, etc., já fazendo o ajuste fino para o carro performar melhor, inclusive no próximo grande prêmio. Uma curiosidade aqui, para quem acompanha, por conta do isolamento social, os últimos troféus para o campeão daquela corrida, o troféu tem sido entregue por um robô. Então, imagina o grau de sofisticação que a Fórmula 1 está trazendo. A gente sabe que eles ditam o mercado de automóveis, inclusive, várias das tecnologias nos nossos carros vêm da Fórmula 1. Então, a quantidade de dados que é gerada e a velocidade com que esses dados precisam trafegar entre os grandes prêmios, além de tudo, com segurança, porque há, sim, uma indústria de espionagem importante nesse mercado. Isso tudo foi viabilizado, grande parte também com as nossas soluções. Eu queria compartilhar o caso da própria Citrix. A Citrix fez um negócio muito bacana no mês passado. A Citrix deu férias coletivas durante uma semana para todos os empregados. Grandes números, a Citrix tem um pouco menos de 10 mil funcionários, cerca de 95% desses funcionários foram colocados de férias num movimento novo, um movimento audacioso da nossa altíssima liderança. Por quê? Porque alguns saíam de férias, outros não saíam, o teu chefe está disponível, o volume de e-mails continua rolando, e você não pode viajar, você faz o quê? Vai trabalhar. Por isso a companhia deu férias coletivas. Como empregado, eu posso dizer que eu, de fato, consegui me desconectar por uma semana, justamente porque existia aquela tranquilidade de que todos estavam cientes que a Citrix tinha feito, sim, o shutdown por uma semana. É óbvio que os números, as métricas, os resultados, todos são controlados na vírgula, e o que viabilizou a gente poder fazer isso foi, sim, bons resultados da companhia no primeiro semestre, mas a questão de produtividade, ou seja, aquela uma hora e meia que eu fazia de almoço, passar uma hora no trânsito da 23, tudo isso virou hora trabalhada durante a fase da pandemia. E a companhia, de uma certa forma, me devolveu isso nessa uma semana. Foi bem bacana, foi bem produtivo, e a gente voltou com uma energia bem alta para continuar atendendo e suportando os nossos parceiros, nossos clientes, enfim, continuar contribuindo. Já começando a passar a bola para o Nilson aqui, é um privilégio. Eu trabalho com o Nilson, em parceria com o Nilson há muitos anos. Tenho o meu carinho, tenho o meu apreço, mas principalmente reagiu de uma forma muito rápida a tudo isso. A Unimed FESP está na cidade de São Paulo, o Nilson vai trazer mais informações. Esse é um caso público, essa tela é a tela do Baguete, todo mundo aqui conhece o Baguete. E foi um privilégio trabalhar com a Edvelo e trabalhar com a Unimed FESP de maneira tão veloz. Eu me lembro do Nilson trazendo desafios técnicos, desafios financeiros. Eu me lembro dele me ligar num sábado, no auge da coisa toda, pedindo ajuda para que a gente estruturasse tudo muito rápido, porque na segunda-feira já os empregados não voltariam, ou boa parte não voltaria para o escritório. E eu acredito que a gente fez em parceria a 6 mãos, um trabalho bem bacana, que nos vai dar mais detalhes. Mais uma vez, quero agradecer a Edvelo, quero agradecer ao Nilson, à Unimed, me colocar à disposição. Eu, sim, sou um recurso que estou disponível para quem quiser mais detalhes.
Para quem quiser apresentações, para quem quiser entender mais no BitByte, a gente tem uma força técnica bem robusta. Para quem quiser degustar a solução, vamos para frente, pessoal. Vamos desengavetar aqueles projetos de quantidade de negócio. A conta fecha sim, a gente ajuda sim. Existe um investimento? Existe. Mas ninguém acorda querendo comprar Citrix. A gente é muito bem estruturado para buscar recursos em outras linhas, para buscar salvar investimentos que são feitos em outros lugares, para subir a barra da segurança, para aumentar a experiência e performance do usuário. Então, meu convite fica aberto. Em nome da Edvelo, mais uma vez, agradeço. Muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos vocês. Bora, Nilson. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Sim, Nilson, Bom, a gente escuta. Obrigado. Vocês estão vendo meu slide também, por favor? Sim, sim. Tá ótimo. Primeiro, obrigado pela presença virtual de todos aqui, né, nessa live. Também eu quero agradecer aqui a Edvalley, a Citrix pelo convite, por esse espaço da gente poder dividir algumas experiências com todos aqui, né? Eu digo experiência porque não tem o certo ou errado, tem o melhor que nós de TI podemos fazer para o negócio, né? A gente tem que, missão nossa, estar conectado com o negócio para que a gente possa atender os nossos clientes, e no nosso caso, são os nossos beneficiários, né? Só para me apresentar, né, eu sou o Head de Infraestrutura, Segurança da Informação, Governança de TI, Service Desk, na Unimed FESP, né? Já tenho um pouco mais de 25 anos no mercado de tecnologia da informação. Falando um pouco da Unimed FESP, a FESP é a Federação do Estado de São Paulo. Nós da Unimed, né, somos uma marca aí e uma cooperativa que temos a responsabilidade aí institucional de apoiar as Unimeds de cada cidade do estado de São Paulo. Em grandes números aí para vocês, a gente tem 77 Unimedes filiadas aí no estado de São Paulo, 3,8 milhões de beneficiários. Vocês terem uma dimensão disso, o estado de São Paulo tem aproximadamente 46 milhões de habitantes, então a gente tem um market share bastante alto, 24 unidades próprias primárias, 28 mil colaboradores, né? A Unimed FESP aqui, baseada em São Paulo, né, onde a gente está, aproximadamente 700 colaboradores, né? Então esses são um pouco dos grandes números que a gente tem aqui, falando de Unimed FESP, né? E lógico que a gente atuando, né, no mundo da saúde, né, a gente tem uma missão aí bastante importante em manter a nossa operação funcionando, né? E no próximo slide aqui, um pouco mais dos nossos números. Vocês estão me ouvindo? Me desculpe.
Me desculpem se cortou o som, Oi, mas Nilson. voltando um pouquinho. Agora que ouvimos. Tá bom, obrigado. Voltando um pouquinho, né, a Unimed FESP, ela tem um número bastante representativo no estado de São Paulo, né, e a gente tem duas atuações aqui. Institucional, ajudar todas as Unimeds, né, de forma institucional, em cada Unimed de cada cidade do estado de São Paulo, e a gente também é uma operadora, né, ou seja, em grandes números eu posso falar aqui, eu não tenho problema, isso também é público, a gente está com um faturamento de quase 2 bi ao ano, né, e juntando todas as Unimedes, a gente representa mais ou menos um faturamento de 18 bi ano, né? Então, esses são um pouco do panorama da Unimed, né, falando Unimed e FESP, né? A gente também, né, teve uma marca aqui importante, né, que é uma marca que se chama Vital, né? Essa marca é uma marca da Unimed FESP, onde teve fortemente a criação aqui com o apoio do nosso CIO, né, uma pessoa e um profissional fantástico, Maurício Serri. Ele está à frente dessa marca, e essa marca ela tem uma função muito forte, que é viabilizar tecnologia para todos, né? Por isso o nome da Vital, né? E vocês imaginem nós, como federação, aí tentando trazer inovação é uma palavra que tem uma amplitude, uma envergadura muito grande, né? E principalmente no mundo da saúde, as pessoas falam de telemedicina, falam de teleconsulta, e isso já existia, né? A Vital completou 1 ano já, né? Fez aniversário há pouco tempo. Imagina tudo isso acontecendo, né? Num momento normal. E quando você coloca, infelizmente, um ingrediente aí que foi o Covid, né? É um negócio que você tem que correr demais para fazer acontecer o que é inovação, principalmente no mundo da saúde. Então, a Vital ela é um hub de inovação, onde ela tem como dos principais motes aí, olhar startups e acelerar essas startups para que a gente possa, né, fazer, né, a conexão com todas as singulares, que a gente chama, que são as Unimedes de cada cidade, a gente denomina singular, para que ela possa, né, atuar, e principalmente um personagem muito importante que a gente sempre tem que pensar é no nosso beneficiário, né? Todo mundo fala de cliente, mas no mundo da saúde, no mundo de operadora, a gente tem lá o paciente, a gente chama aqui de beneficiário, ou seja, quando a gente traz toda a tecnologia, toda a inovação, a gente tem sempre que ter a missão aí de olhar para os nossos beneficiários, e principalmente como FESP, olhar como que a gente pode apoiar todas as singulares, todas as Unimedes do estado de São Paulo. Eu friso bastante isso, porque assim, mudando de slide, né, a gente estava trabalhando, né, fizemos o orçamento de 2019, aprovamos o orçamento lá em 2020, né, fizemos uma sequência de coisas, né, que o mundo, né, pede para que aconteça no mundo de tecnologia e nas outras empresas, né, como um todo normalmente, né. E ali a gente tinha desenhado para fazer um projeto de acesso remoto, né, lá no Q4 de 2020, ou seja, ainda não existiu, vai acontecer isso, e a gente desenhando lá com a equipe de infraestrutura, segurança da informação, já desenvolvendo algumas POCs, né, ou seja, quais são as premissas que a gente precisaria alcançar, né, para a gente trazer um acesso remoto dentro da Unimed FESP, né? Então, assim, uma das premissas básicas que quando a gente estava já conversando com o Ed Valor aqui, foi, ó, eu preciso de uma solução que eu conecte o Teams, né? Nós somos usuários de Teams aqui, né? E uma outra requisição é todas as aplicações que são internas, né? Que a gente tem aplicações de autorizador, ou seja, o paciente vai lá, ele precisa ter uma autorização no hospital, no atendimento, no pronto-socorro, no pronto atendimento, né, e essa autorização é dada via sistemas, né? Enfim, a gente precisa com que os nossos colaboradores, funcionários, tivessem a possibilidade de acessar os nossos sistemas para que a gente possa viabilizar o atendimento lá dos nossos beneficiários. E um outro assunto também, internamente, uma requisição de negócio foi preciso também
acessar os meus arquivos, file server e SharePoint e daí por diante. Legal, a gente conectado com Office 365 e tudo mais, é possível fazer, mas a gente precisaria olhar no mercado qual solução a gente enxergaria que atendesse esses requisitos, né? Pois bem, isso posto, a gente, junto com a Edvalo, aqui trabalhando e já conhecendo a Citrix, como o Derek citou aqui, já há longo tempo, ou seja, são soluções que entregam uma alta performance devido aos seus encapsulamentos, não vou nem entrar na camada mais técnica, os protocolos HDX, o antigo ICA e daí por diante, também sou da época do MetaFrame, tá, Derek? A gente, né, elegeu a fazer uma POC, iniciar uma prova de conceito, né, aí com o Workspace. Pois bem, a equipe de infraestrutura ali trabalhando, a equipe de sistema desenhando regras, a gente tem uma área de governança corporativa agora e uma área de governança de TI, que faz parte do meu chapéu, todos trabalhando em conjunto, e aí, infelizmente, digo, né, chegou o Covid, né, mudando o mundo e o cenário de como as empresas operam. Pois bem, a gente já tinha um orçamento colocado lá para 2020, Q4, né? Que contemplava uma ferramenta de acesso remoto. A gente também tem uma ferramenta aqui de acesso VPN, mas será que a gente consegue entregar a experiência que o usuário precisa para desenvolver as suas atividades em qualquer lugar, em qualquer equipamento, com segurança? O que eu digo com segurança? Não no aspecto de firewall, perímetro de borda, mas o que a gente está entregando de resultado, de informação lá na outra tela. Como o Derek citou aqui, o cabo de rede foi para a rua. Ok, mas como que eu impeço, por exemplo, de gerar uma impressão ali indevida, né? Como que eu gero a possibilidade do colaborador acessar a partir de um notebook dele, de um desktop dele, informações da Unimed FESP, sem que a gente também contamine nossa rede. Então, isso são alguns aspectos de segurança da informação. E aí a nossa equipe de infraestrutura trabalhando, segurança ali, fazendo essa prova de conceito, né, a gente recebe a informação de vamos colocar todos os nossos colaboradores para suas residências, né? Tá entendida a missão, né? Não são poucos, são quase 600 colaboradores que acessam sistemas, né? E a nossa POC estava ali sendo desenvolvida muito embrionária, em 20 licenças, né? Para a gente transformar isso em produção lá no quarter 4, né? E aí alguns colaboradores que já estavam sendo colocados dentro da prova de conceito, eles já começaram a falar, poxa, eu consigo fazer, eu já consigo trabalhar em casa, eu já consigo ter essa experiência. Não, então, vamos lá, o projeto está feito. Aí que começou, né, a nossa jornada, e dentro de uma jornada, não são flores, né? Às vezes a gente põe a mão e encontra um espinho, né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o número de licenças, que uma prova de conceito começa de uma forma muito pequena e a gente teve que já num primeiro lote correr com a diretoria, ter todo o apoio da alta gerência e dos altos executivos aqui para adquirir as licenças que a gente tinha assim previsto em orçamento, mas lá na frente, mais uma vez eu estou falando, né? Reforçando isso. Por quê? Porque foi um crédito que eles depositaram na área de tecnologia como negócio, de falar, nós precisamos ter a operação funcionando, né? Lembrando, lá na ponta, a gente tem uma pessoa com uma carteirinha digital ou plástica que precisa de um atendimento, né? Nós precisamos fazer o faturamento, nós precisamos fazer repasse entre as Unimedes, né? E isso tudo precisa operar. Como? Com os colaboradores. E aí, então está entendido, fizemos orçamento, a Edvalo ajudou a gente, corremos, liguei para o Daniel Eric, sim, num sábado à noite, precisamos acelerar, e a gente teve, né, a aquisição de 200 licenças, né? Resumindo muito para vocês, a gente teve 3 lotes de 200 licenças, gerando um total de 600 licenças para que a gente possa, e a gente conseguisse entregar, né, a solução o mais rápido possível, né? Para vocês terem uma dimensão,
de ter o primeiro colaborador que começou a operar na prova de conceito até a gente entregar as 600 licenças, foram mais ou menos eu não gosto de falar, mas exatamente 8 dias, né? Puxa, mas em 8 dias vocês fizeram um projeto. Aí que está, pessoal. Na grande verdade, a gente realizou uma implantação, mas infelizmente sem projeto, né? E como vocês sabem, pelas boas práticas, a gente precisa ter um projeto muito bem desenhado. E quando a gente fala projeto muito bem desenhado, envolve a parte de infraestrutura, envolve a parte de telecomunicações, envolve a parte de firewall, arquitetura de infraestrutura, sistemas e daí por diante, para que você possa entregar uma solução performática, né? Apesar da gente ter os protocolos Citrix ajudando bastante, mas a gente também precisa fazer um projeto, e todo projeto existem levantamentos que se você pular ou se você desenhar de forma ruim, o projeto vai sair torto. Estou chovendo um pouco no molhado aqui para vocês profissionais aí de infraestrutura, telecomunicações, sistemas, de TI no geral, ou até de negócios, né? Sabem que a gente precisa ter começo, meio e fim em todos os projetos, né? Pois bem, um dos pontos também que a gente não conseguiu mapear nesse tempo muito rápido foi caso de uso, né? Existem certas operações que a gente precisa, sim, disponibilizar talvez um outro tipo de acesso, né? Pela grande capacidade aí de execução de processamento, e a gente não realizou isso, né? Ou seja, em 8 dias a gente construiu a arquitetura, implantou a arquitetura, entregou o acesso para os usuários estavam em casa trabalhando, alugamos equipamentos, notebooks para quem não tinha, enfim, acomodamos todos em casa. E aí começou a nossa história, né? O implantar, o colocar, o ativar licenças, isso é um modelo, mas não significa que isso é um projeto, né? E aí quando a gente começou a enfrentar, né, algumas lentidões, né, os usuários, os gestores também, ninguém de nós estávamos acostumado a fazer uma gestão remota, né? Como que o meu usuário e o meu funcionário está sendo produtivo ou não? Eu não sei, porque ele está falando que o link dele de internet está ruim. Legal, é o link de internet ou é o acesso ao Citrix? É dentro do Citrix, aí indo em busca de uma aplicação ou não? É uma janela que é do nosso ERP, que está gerando uma lentidão ou não? É uma planilha muito grande que está consumindo muito servidor e hardware ou não? Enfim, são coisas que a gente começou a enfrentar, né, por não ter desenhado um projeto, algo que a gente não esperava o que a gente ia fazer, né? A gente não tinha, assim, na manga, vamos chamar dessa forma, quais seriam as soluções que a gente iria trazer a curto prazo, né? A curto prazo eu digo 1, 2 dias, né? Pois bem, e a gente foi acrescentando... Oi, desculpa. Pessoal, não, imagina, Nilson, desculpa te interromper, a gente tem uma questão aqui, meu amigo, que o pessoal está perguntando quais endpoints que você tinha disponível, né? O que você usou para os usuários lá na ponta, né? Enfim, client, notebook, na verdade era o que tinha mesmo, né? Legal, mas aí é legal, importante saber como foi essa entrega aí do endpoint, o pessoal está perguntando aqui, acho que é uma pergunta do Rafael Oliveira. Tá legal, obrigado, Rafael, pela sua pergunta, né? Na grande verdade, a gente tinha alguns notebooks, né, da FESP, alguns outros, uma quantidade grande, a gente foi ao mercado para alugar, a gente alugou alguns notebooks, né, e a gente entregou para os colaboradores, até por conta da pandemia e por a gente ser da área de saúde, para vocês terem uma dimensão, muitas das vezes nós fomos até entregar equipamentos. Então, respondendo a sua pergunta, Rafael, me desculpa se eu errei seu nome, mas Rafael, a gente entregou equipamentos, notebooks que a gente alugou, né? E nem sempre, por conta da alta demanda de locação de equipamentos, nem sempre a gente teve bons equipamentos, né? Eu digo bons equipamentos aí i7, muitas das vezes foram bem abaixo, i5, uma memória um pouco mais acanhada, mas a gente precisava lá entregar uma tela, como eu chamo, né? Ou seja, quando você entrega a solução de workspace, você está entregando uma tela
encapsulada ali com um bom protocolo, né, da Citrix, que a gente tinha o controle do que ele estava acessando, independente do conteúdo que existia dentro do equipamento dele. Muitas pessoas aqui tinham equipamentos próprios e a gente só entregava um login de acesso, porque ele se sentia mais confortável com a tela dele, com a máquina dele. Então, respondendo a sua pergunta, a gente sim proveu equipamentos, né, alugados, né, mas por conta da pandemia, o que tinha no mercado não eram equipamentos assim de ponta, com uma performance não muito alta, mas para soluções da Citrix isso ajudou bastante, né? E principalmente, colaborando um pouco com a sua pergunta, né, quando a gente fala que a solução da Citrix ajudou bastante, a gente já utilizando o Teams, a gente utilizou Teams via Citrix também, né? Ou seja, como que a gente colocou voz ali dentro funcionando, como que a gente colocou reuniões funcionando ali pelo Teams, né? Via Citrix, isso foram coisas que ajudou bastante, né? Enfim, voltando um pouco na nossa trajetória, o ser humano é interessante, porque ele primeiro não tem nada, depois ele tem alguma coisa, e depois ele fala, agora eu quero melhorar. Tá certo, faz parte do ser humano, é bacana ter isso. Quando eu digo melhorar, ele começa a pedir uma performance um pouco melhor, né? E aí ele começa a entender que no primeiro dia ele conseguiu o acesso, no segundo dia ele conseguiu fazer a operação X, no terceiro dia a operação Y, só que no quarto dia ele quer fazer as duas ao mesmo tempo, e aí ele começa a falar de performance. Pois bem, a gente sofreu sim um pouco de performance, como eu já disse que a gente não teve um projeto, e aí a gente teve o apoio da Edvaldo, a parte de consulting, onde a gente teve o feliz apoio de alguns engenheiros ali, junto com a Citrix, onde a gente parou um final de semana, uma sexta, um sábado e domingo, e a gente reconstruiu toda a nossa arquitetura para redistribuir todo o processamento dos servidores, né? Ou seja, a gente já tinha mapeado quais eram as dores, quais eram as possíveis soluções, como que a gente estava fazendo a distribuição, como que a gente podia fazer a distribuição de hardware de uma forma diferente. E isso foi feito, né, com um trabalho muito intenso durante todo a segunda ou a terceira semana já de operação, para que a gente reposicionasse os servidores, o hardware, a arquitetura, né, minimamente como uma arquitetura recomendada pela Citrix, né? E a gente executou isso, né? Tanto é que depois a gente fez internamente uma reunião reportando a alta gerência, a alta executiva aqui do que aconteceu, né, quais foram as nossas atitudes e planos, né, para que a gente, né, entregasse uma performance bem melhor e é onde a gente começou a conviver com o dia a dia já em voo, né. Ainda a gente precisa fazer um projeto, né. O que é fazer um projeto? É o estudo de caso, ou seja, cada área, cada departamento ainda tem peculiaridades que a gente precisa atender, e atender de uma forma diferente. Então, quando eu falo em fazer o projeto, é revisitar o que a gente fez, ele tem boa performance hoje, mas a gente sempre tem a possibilidade de melhorar, né? O que eu estou querendo trazer aqui é colocar dentro das boas práticas, né, um processo normal, um projeto normal de começo, meio e fim, olhar toda a arquitetura na parte de infraestrutura, telecomunicações, sistemas e segurança da informação, não que a gente esteja deixando segurança da informação para trás, muito pelo contrário, a gente tem a LGPD aí vindo fortemente, e não só por conta da LGPD, mas a gente precisa proteger os dados que estão dentro da Unimed e FESP, né? Ou seja, a gente realizou um projeto, né, que nasceu ali de uma prova de conceito, já selecionando um fabricante que a gente pudesse ter, né? Mas como que a gente sai do outro lado? E aí a gente teve todas essas ações aí de como agir rápido, né? Pois bem, depois de agir rápido, a gente conseguiu conectar todo mundo, né? Ou seja, os 600 usuários, possibilitamos 100% do acesso seguro das nossas aplicações e continuidade de negócio. E aí a gente segue num mundo que a gente vive aí, né? Falando, bom, o que vai ser como novo normal, né? A gente como uma indústria aí da saúde, uma operadora, né? A gente segue uma série de protocolos aí com os cuidados aos colaboradores e a gente já começa a fazer o retorno presencial na Unimed FESP, né? Ou seja, a federação já está trazendo seus colaboradores, já existe
os protocolos de cuidado, treinamentos, enfim, uma série de elementos que a área de gestão de pessoas, junto com os médicos, estão, né, tomando cuidado com cada um de nós aqui, para que a gente tenha um retorno seguro, né? Por que eu estou contando isso de retorno seguro? Porque agora, né, volta, né, aquela pergunta, bom, se a gente vai retornar, então eu não preciso mais acessar um workspace, né? Aí que é... Oi, desculpa. Imagina, a gente tem uma outra pergunta aqui, acho que voltando um pouquinho no case, né? Como que foi a própria infraestrutura, né? Da onde saiu a infraestrutura para suportar isso tudo, né? Então, com o volume de novos usuários Citrix, né? O que foi feito para dimensionar a infraestrutura, né? Vocês utilizaram alguma nuvem, né? Como que foi? Então, tá bom. A pergunta aqui. Legal, obrigado pela pergunta também, Thiago. E respondendo um pouco dessa pergunta, a gente tinha eu digo que a arquitetura, né, da FESP, né, ela foi muito bem dimensionada já há alguns anos, né? Então a gente no Capacity Plan feito anteriormente, ele já tinha uma margem aí para um alto grau de processamento de informações, né? Então a gente tinha servidores que a gente conseguiu comportar dentro da nossa estrutura até um certo ponto, né? Ou seja, chegou um determinado momento que a gente teve que, sim, aumentar a nossa capacidade de hardware, a gente fez a opção on-premise, né? Mas não no processo on-premise definitivo, né? Ou seja, servidores por mais 36 meses. Então, a gente gerou um plano paliativo, né, de locação de servidores, onde a gente acomodou todos esses processamentos dentro desses servidores. E um outro elemento também bastante importante, a gente tinha uma solução aqui de escritório virtual que a gente chama, onde a gente diminuiu essa carga de processamento e transbordou para processamento do Citrix Workspace, ou seja, as pessoas entenderam e viram que as soluções Citrix, elas estavam trazendo um retorno bem mais interessante de acordo com outras soluções que a gente estava tendo aqui, né? Algumas máquinas dedicadas conectam ainda, mas são máquinas 100% FESP via VPN. Em resumo, respondendo essa sua pergunta, né, que foi feita aqui, obrigado por ela, a gente balanceou um pouco das cargas em outras soluções que a gente já tinha de acesso remoto, mas a gente priorizou, né, o processamento para Citrix Workspace e algumas poucas máquinas, alguns poucos servidores a gente virtualizou. Poucos servidores, que eu digo físicos, tá? Porque quando você virtualiza ele, a dimensão é um pouco diferente. Então, você tem que ter um hardware bacana para processar. Na segunda etapa, quando a gente gerar um projeto mesmo, né? E espero que a Edvalue nos ajude e nos apoie novamente com a Citrix, a gente quer fazer uma arquitetura muito bem e robusta, até indo para a cloud, tá? Então, não sei se eu consegui responder a pergunta, mas depois, por favor, interrompa, a gente fala um pouco mais. Eu só queria ressaltar aqui, eu sei que o tempo já está ficando um pouco curto, mas eu queria voltar só falando sobre o retorno. Eu vejo que as empresas terão esses retornos, né? Ou seja, os gestores, gerência, eles perguntam, será que meus colaboradores são produtivos, né? Eles estão produtivos? Porque na época que eles estavam 100% remoto em casa, a nossa produção foi muito boa, a gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu liberar, né, tudo que era necessário para os nossos beneficiários, de pedidos, solicitações, faturamento, ou seja, a gente teve sim os resultados, né, que a empresa esperava ter, a gente não teve nenhuma queda, né, vamos dizer assim, e a operação, vamos dizer assim, ela funcionou, né? Diante disso tudo isso, quando você traz um modelo híbrido, você fala, e agora, o que a gente vai fazer? Já está certo que a gente vai operar em 50%, e esse 50% é 50% presencial no modelo rotativo e 50% em home office. Pois bem, como que eu continuo medindo tudo isso? A gente gerou, através de uma ferramenta aqui da Microsoft, que é o Power BI, né, o consumo de acesso de tecnologia. O que significa isso? Eu não consigo gerar um relatório de produtividade, mas eu consigo medir quais são os acessos tecnológicos que os nossos colaboradores estão tendo. Ou seja, o gestor dele, o líder dele, o gerente dele, ele vai olhar
de acordo com as entregas que esse profissional está fazendo, de acordo com as atividades que ele está fazendo. Se ele tiver dúvida, ele consulta quanto que ele teve de acesso na ferramenta A, B, ou C, ou D, que faz o dia a dia dele acontecer. Em poucas palavras, a gente gera insumos para que o gestor, o gerente da área, possa ter, em caso de dúvida, se está sendo produtivo ou não, qual consumo de tecnologia está acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque uma das portas de entrada para a gente continuar medindo o consumo de tecnologia é via Workspace, ou seja, colaborador para trabalhar e acessar as nossas aplicações, fazer o seu dia a dia, ele vai ter que passar pelo Workspace. Então, passando pelo Workspace, a gente consegue fazer as medições das outras aplicações que esses colaboradores faz necessário para cumprir o seu objetivo diário. Tá? Então, esse é um pouco aí do que a gente teve e o que a gente viveu, né? Como que a gente sai disso. Né? Enfim, a gente vai aí para um último slide, abro aqui a sessão para perguntas, né? Sempre dizendo que o que é fundamental para vocês é vital para nós. E a marca Vital aí traz aí uma marca muito forte, pensando em como inovar, pensando em como atender os nossos beneficiários, atender os nossos clientes internos e trazer a tecnologia a qualquer momento, em qualquer lugar, e vós também, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, com essas soluções que a gente implementou por aqui. Agradeço a todos, fico disponível aqui para perguntas, respostas, se eu conseguir responder, e agradeço aqui também, mais uma vez, o espaço da Edvalue e da Citrix. Nilson, não sei se todos me escutam, muito obrigado pelo seu depoimento aí. Como a gente diz, né, não tem projeto sem trauma, né, e a gente passou aí umas boas madrugadas aí trabalhando para que isso se tornasse um case de sucesso, né? Então, hoje fica mais fácil falar, mas no auge ali sempre teve um pouquinho de suspense. A gente tem umas perguntas aqui, eu vou só comentar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação. A gente, na sequência, em ainda 10 ou 15 minutos, vocês devem receber os vouchers do iFood, né? Para aqueles que ficaram aí até o final. A gente já envia para vocês os vouchers do iFood. A gente tem uma pergunta aqui, que é: a solução Citrix roda em uma estrutura hiperconvergente, tipo Nutanix ou Vsan, né? Sim, inclusive é uma maneira bastante recomendada pela Citrix rodar seus workloads numa infraestrutura hiperconvergente. A gente tem muitos casos, né? Por ser um parceiro Nutanix, a gente tem muitos casos onde a performance foi bastante aumentada, saindo de uma infraestrutura tradicional para uma infraestrutura hiperconvergente, em virtude da própria característica da infraestrutura. Então, sim, a resposta aí é bastante recomendada. Os nossos projetos já partem desenhados dessa tecnologia. Uma outra pergunta aqui, Nilson, acho que pode ajudar você e a gente pode te ajudar a responder também, é que essa história da produtividade, né, se você tem um relatório nativo da solução Citrix, ou na verdade você correspondeu até uma parte, você pegou da solução Citrix e trouxe para o Power BI também, né? Como que você mediu essa performance aí, né? Legal. Eu enxergo assim, e a lógica que a gente construiu é: todo colaborador que ele precisa ser produtivo, a primeira coisa que ele precisa fazer é entrar dentro da empresa, né? E virtualmente entrar dentro da empresa via Citrix, né? Pois bem, se ele entra via Citrix, a Citrix ali, a gente extrai alguns dados de acesso, né? E depois desses dados de acesso, a gente começa a extrair dados, por exemplo, até do Office 365, Teams, ferramentas de DocSign e daí por diante. Ou seja, a gente pegou todas essas informações, consolidou num banco de dados SQL mesmo, e aí a gente extraiu esses dados, né, pelo Power BI como relatórios de entrega. Então, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, que toda a porta de entrada de todos os colaboradores virtualmente, né, o grande percentual deles eram via Citrix, ou seja, como que ele consegue ser produtivo se ele não bateu nem na porta de entrada do Citrix? Ah, mas ele pode ter tido um problema, né, de conexão com o Citrix, por problema de link na casa dele ou algum tipo de acesso.
Pois bem, não tenho problema nenhum. Eu vou lá no meu relatório de tickets do Service Desk e analiso. Eu tenho um ticket aberto para esse colaborador que não conseguiu entrar no Citrix? Também não. Ué, eu não tenho um ticket aberto de problemas, de incidente. Eu também não tenho a conexão dele no Citrix. Pergunta, como que ele vai ser produtivo? Né? Já começa por aí. Ou seja, depois que eu entro no ambiente via Workspace, eu começo, além de ter as informações de Citrix, eu vou buscar informações em outras aplicações como Office 365, Teams, DocSign, estou dizendo DocSign por operações jurídicas e daí por diante. Ou seja, como que a gente consegue olhar isso por todas as áreas, né? E, Thiago, se você me permite aqui, tem uma pergunta interessante também sobre a curva de aprendizado. O Felipe fez essa pergunta, né? Obrigado pela pergunta. A curva de aprendizado foi muito simples, né? A gente baixa lá o client do Citrix Receiver, dá o login de acesso de rede e a pessoa sai trabalhando, né? Então, assim, a curva de aprendizado foi muito rápida, tá? É mais ou menos daquela lógica, você coloca o aplicativo do Uber para o cara pedir o motorista, e você aprende. No primeiro dia dá meio certo, no segundo dia dá certo, né? Então, é mais ou menos assim que funciona para a gente, tá? Vimos, tem uma pergunta aqui que qual é o tamanho da equipe ideal para permitir 600 usuários em 8 dias, né? Ele não foi muito planejado. Não foi o ideal, né, Nilson? Foi com um pouco de sofrimento aí, mas qual é o tamanho da equipe da Unimed hoje, Nilson, que interagiu conosco aí, né? Fora um monte de gente da Advello, fora um monte de gente da Citrix, basicamente ficou na mão de quantas pessoas isso aí da Unimed? Nós fizemos todo esse projeto. É lógico que quando você fala vamos encabeçar, quem que é o head, né, o coordenador de infraestrutura, eu cito o nome dele e agradeço a ele aqui, Leandro Aoki, foi quem liderou todo o projeto técnico, vamos dizer assim, né? Ele teve o apoio de mais alguns colaboradores, porque entra a parte de servers que você tem que adicionar, virtualizar servers, né? Então vamos dizer assim que a gente dedicou 3 profissionais bem robustos, vamos dizer, para acontecer esse projeto. Foi um número que a gente teve aí, né, de uma forma bastante intensa. Hoje a solução anda, né, eu não tenho solavancos mais, né, então assim, para cuidar dela do dia a dia, né, já está em primeiro nível no Service Desk e pouco em segundo nível, vendo quando existe alguma carga de processamento muito alta, a gente tem que interagir já em nível 2, né, com essa equipe de infraestrutura e segurança. Mas foram poucos, Thiago, se somar lá também os consultores ali de vocês, acho que dá para contar na mão, né? Sobra dedo. Acho que uma outra pergunta bastante interessante aqui nisso que passar do susto, né? Quais são os próximos passos aí, né? Que tipo de planejamento a Unimed já tem aí de evolução com a própria tecnologia, né? Dos itens de segurança, né? Que tipo de evolução que a gente tem aqui, né? Legal. A gente tem, né, já também em andamento, né, com um outro produto, né, que a gente vê como muito importante também, a parte de SD-WAN. A gente está fazendo uma POC de SD-WAN, onde ele traz e trouxe já excelentes resultados. A gente está na parte final, né, onde a gente precisa, né, a parte de telecomunicações muito ativa aí para a gente entregar tudo isso que a gente está entregando remotamente para os nossos colaboradores, né? Então, quando a gente olha pelo brilho e pelo prisma de telecomunicações, né, não basta você ter link redundante, né, você tem que ter link redundante que ele está com o pacote indo e voltando e ter a garantia de entrega de qualquer um desses pacotes, mesmo que algum link caia, né? E também aí você, olhando aí um ROI, né, a gente tem tudo isso que a gente fala, a gente tem a missão aí de fazer mais com menos, né? Ou seja, tem um orçamento muito controlado, a gente chega lá na frente também com links mais baratos, né? Colocando a tecnologia de SD-WAN, que tem nos mostrado aí na prova de conceito bons resultados, né? Então, isso é um pouquinho do desenho que a gente tem feito aqui na Unimed Fest, olhando 2020.
Bom, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, Nilson, que como deixa eu citar um permisso na nuvem, né? Você comentou a respeito de que foram alugados e você, na verdade, realocou um pouco de infraestrutura, né? Que você comentou. Tem uma outra pergunta se foi usado alguma solução de desktop locker, né? Para conseguir blindar os usuários, esses desktops, né? Essa é uma pergunta bem técnica. Respondendo essa pergunta, Nilson, acho que a gente nem chegou nesse detalhe, né? Mas não, a gente não usou nenhuma tecnologia de desktop locker, né? A gente só fez algumas customizações no próprio protocolo e na própria condição de acesso para o cliente, para que a gente tivesse um maior nível de segurança, mas a gente não usou, não ainda, uma solução de desktop locker, né? Mais outra pergunta aqui. Quantos hosts físicos para suportar todos esses clientes, Nilson? Você tem uma ideia desse dimensionamento? Você fala de servers físicos, né? Isso. Aproximadamente uns 7 servers, 8 servers físicos, tá? Então, essa foi uma dimensão que a gente opera hoje, né? Virtuais, aí eu não tenho essa informação exata, precisa, mas falando em servers físicos e voltando na aplicação, se me permite, lembrei agora, importante, a gente optou por disponibilizar aplicações, tá? E não desktop virtuais, né? Então, a gente deixa com que todos os colaboradores adicionem, né, na sua tela, no seu workspace, quais são as aplicações que ele prefere trabalhar ali naquele momento. Então, é super customizável ali e deixa a escolha de cada um para escolher realmente o que ele precisa usar, tá? Só uma informação adicional. Tem uma outra pergunta aqui, Claro. que estamos tendo algumas dificuldades com o funcionamento completo do Teams, né? Algumas ligações, né? Enfim, clientes. Vocês têm alguma experiência nesse sentido que possa ser compartilhado, né? Eu vou me permitir responder um pouquinho antes, aí depois passar a palavra para você. As últimas versões da solução Citrix, nas versões anteriores, na verdade, ele tinha um Optimization Pack para Skype, né? E nas últimas versões você tem um Optimization Pack já para o Teams. Então, tem que dar uma olhada para saber se você está realmente nas últimas versões. Um outro ponto é que uma parte da solução, olhando para os clientes, ele pode ou não ser renderizado para a ponta. Então, depende do tipo de endpoint que você tem, ele tem capacidade ou não dessa renderização. Também tem que ser feito um estudo de caso aí com relação ao endpoint. Mas isso são alguns pontos bem macro, né? Nilson, não sei o que você sentiu na pele aí, né? Que tipo de ação que você conseguiu tomar para o pessoal performar bem no Teams, né? Acho que está todo mundo com o notebook que ajuda um pouco, né? Mas, enfim, fica à vontade. Com certeza, né? Principalmente quando a gente falou lá de premissas que a gente teria que ter para uma solução aí de acesso remoto, seria o Teams, né? E o Teams aí ajudou demais e tem ajudado muito, né? A gente falar de videoconference, reuniões, agendamento, né? O consumo de Teams é altíssimo, né? Hoje em dia, né? As pessoas convivem demais com isso. Um ponto de atenção, né? A gente não conseguiu achar em nenhum white paper ainda, né? Uma informação sobre tipos de headset, vale uma experiência aqui que a gente tá tendo, né? A gente pretende fazer uma aquisição aí para os colaboradores que estão voltando, né? De headset. Então, a experiência que a gente tem que funciona quando a gente conecta no Teams via Citrix é que sejam com conexão USB, né? Existem headsets aí de, acho que a pinagem P3, né? Que aí a gente não tem tido, né, uma solução que ela seja, vamos dizer assim, às vezes há uma intermitência, né? Mas a gente não tem nenhum white paper dizendo que é algo negativo. É só uma experiência, tá? Não é um fato, é uma experiência que a gente tem enfrentado. Então, no estudo de headsets, vale a pena, né, talvez se inclinar para o USB. Eu sei que quase todos os headsets inclinam-se para soluções de conexão USB, mas é um ponto de atenção que eu divido com vocês, né, no aspecto de
já que vão fazer para funcionar, vamos se inclinar já para um USB. Só uma dica, tá? Não estou dizendo que faça ou não faça, não, pelo amor de Deus. Tem um ponto também que eu acho importante nisso, até tá muito claro no POC que a gente vem realizando de SD-WAN, que a solução Citrix SD-WAN tem uma parceria muito forte com a Microsoft, com o Office 365 e otimização do Teams também, né? Então, a gente também vai perceber uma melhora ainda maior, né, fora o Optimization Pack nativo da solução de virtualização, a gente também vai perceber um pouco de melhora usando a solução SD-WAN. Tem uma outra pergunta aqui muito interessante, como que é a experiência, né, uma vez que a gente estava brincando outro dia que nem todo mundo tem um bom Wi-Fi em casa, né, alguns usam o Wi-Fi do supermercado, do açougue do lado lá, e como que você faz para entregar uma performance boa, né? Aqui uma melhor experiência, aqui quem fez essa pergunta é meu amigo Fábio Davi Cunha, como você faz para ter uma melhor experiência, uma vez que você não tem controle sobre a internet do seu colaborador, né? Uma das experiências que a gente tem tido, né, às vezes você consegue, a gente como usuário Microsoft também, né, bastante intenso, vamos dizer assim, nós vemos aí que muitas das vezes o colaborador ele começa, né, a contornar, né, e achar os caminhos mais rápidos, né? É sempre a gente permitindo isso com a segurança da informação, né? Então, muitas das vezes ele vai pelo portal da Microsoft, ele acessa o Teams por lá, ou muitas das vezes ele também, né, já dentro da console do Teams, no Workspace, né, ele acessa o Citrix ali de dentro e tudo bem. O que a gente vê como experiência, né? Eu vou fazer uma analogia, né? Imagina que você tem algo muito rápido, um carro, e você coloca esse carro dentro de um outro encapsulamento mais rápido ainda. É um pouco assim que funciona, né, o protocolo Citrix, né? Ou seja, você endereça isso mais rápido, mais compacto, né, de uma forma com uma entrega melhor do outro lado, né? Você encapsula cada vez mais, entrega esses protocolos muito rápido, consome muito menos de banda, tá? Então, respondendo a pergunta, né, quando você navega e transita tudo isso via Citrix, né, além de você trazer a segurança, muitas das vezes você está encapsulando voz dentro de um protocolo bem mais eficiente, né, que é o Workspace proporciona para a gente. Maravilha, deixa eu ver, acho que a gente não tem mais perguntas aqui, estou dando uma olhadinha. Pessoal, eu acho que a gente deve estar... tem mais alguém tiver alguma pergunta, por favor, a gente fica à disposição. Mais uma vez, agradecer enormemente aqui o Nilson, né, pelo depoimento, pelo case, por toda a parceria, né? A gente sabe que não foi fácil chegar ao case de sucesso, né? Mas hoje está aqui contando a história, fez as madrugadas valerem a pena, né? Agradecer também bastante o Daniel Eric pela contribuição, a presença de todos, os vouchers devem estar chegando, eu diria, em alguns poucos minutos, a Gabriela já deve fazer esse envio, para aqueles que, por favor, não receberem ainda até o meio final da tarde, por favor, entre em contato conosco. Mais alguma questão, pessoal? Não tenho mais perguntas aqui. Um grande abraço a todos, bom almoço a todos, aproveitem bastante, fiquem bem. Muito obrigado, Nilson, muito obrigado, Derek, muito obrigado, Leal, muito obrigado, Gabi. Um grande abraço para todos, pessoal. Até mais. Obrigado a todos pela presença, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Estamos encerrando.